Eu quero ser bem breve com vocês, mas eu quero dizer que os nossos pastores, quando iniciou a Unity, ensinou para a gente muito e continua ensinando sobre semeadura, né? Sobre semente. Depois deles ensinarem para a gente sobre semente, a Poliana, nossa pastora, ela deu uma palavra no final do ano passado sobre as águas desse ano, né? Sobre as águas. Ou seja, toda vez que você semeia, tem que vir as águas, senão a semente não vai nascer. Só que tem um detalhe. Você plantou a semente, você colocou água, vai vir a colheita. Mas o que você vai fazer com a colheita? Eu quero dizer algo para você. A mensagem que Deus colocou no meu coração hoje é o seguinte: que a colheita é sinal da presença. A colheita, ela é sinal da presença, mas você precisa escolher o mover ou a presença. E isso para mim é tão difícil falar, porque muitas vezes a gente fala muito sobre a presença, mas a gente quer ver o mover. E quando eu estava lendo a palavra hoje, o Senhor falou assim: pega o livro. Eu falei: uai, mas eu já sei o que está escrito ali. Eu falei: não, eu vou ler a palavra, vou pegar o livro. E eu peguei o livro que a gente escreveu, e lá tinha uma parte que falava bem assim, que o mais importante não é você ver o mover, o mais importante é você ser a presença. E eu quero falar isso com vocês, porque que o mais importante não é você ver o mover, mas você ser a presença. Porque muitas vezes nós já vimos muitos testemunhos, onde um andarilho te deu uma palavra do Senhor, onde às vezes um bêbado durante uma festa, ele fica curado na mesma hora e te lança uma profecia, onde às vezes várias pessoas entram até em locais de umbanda, candomblé, satanismo, e aquele pai de santo, aquele feiticeiro que está ali, ele dá uma palavra que você é filho de Deus e você não pode estar ali. E muitas vezes isso é um mover de Deus através da vida de pessoas que não carregam a presença, mas é o mover de Deus. E sabe, a minha esposa esses dias teve um sonho, e eu não lembro muito bem o sonho, mas eu lembro o que ela falou, o que significava o sonho. E ela falou assim: olha, Deus quer te dizer que você ainda precisa orar e fazer as coisas já acreditando no que Deus fez, não esperar chegar para você acreditar. Por isso que o mover e a presença são diferentes, e a gente precisa escolher ou o mover ou a presença. E esses dias eu entrei num embate, sabe? Eu vi o vídeo do pastor Júlio, lá da Batista, é isso, pastor Júlio, e ele mostrou no vídeo que uma pessoa chegou, né, mancando na igreja, enferma, quase não conseguiu chegar dentro do templo, mas ali eles reuniram, eles oraram, e a pessoa saiu de lá curada. E eu ainda mandei para a Heloína, né? Falei: nossa, muitas vezes parece que dá saudade no mover, parece que tem tempo que a gente está orando, tem tempo que a gente está se movendo, a gente está jejuando, mas parece que o mover não acontece. E aí eu falei para o Senhor: Senhor, por que às vezes não acontece o mover? É sinal que o Senhor não está ali? Sabe o que o Senhor me falou? Que nem sempre. Não, eu vou ler com vocês, eu vou ler para vocês antes. Está lá em Mateus 7. Mateus 7, 21. Mateus 7. Mateus 7, 21. Quando o Senhor falou isso comigo, eu entendi que às vezes o mover nem sempre é sobre aquele que tem a presença. Mateus 7, 21. Vocês precisam hoje sair daqui sabendo que a colheita é sinal da presença, mas que em Mateus 7, 21 o Senhor nos mostra o que nós devemos escolher, se é o mover ou a presença. Diz assim:
Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Esse versículo foi para mim um dilema muito grande. Como que a pessoa ressuscita o morto? Como que ela cura o enfermo? Como que ela faz milagre no nome de Jesus e o Senhor não conhece ela? E aí o Senhor falou para mim, Manuel, todas as vezes que você só quer ver o mover, mas não se preocupa com a presença, é porque você não age por fé, você só age por vista. Então todas as vezes que você espera o salário chegar, para ter certeza que o Senhor está te abençoando, quer dizer que você ainda continua agindo por vista. Todas as vezes que você espera dar tudo certo para você dar um passo, quer dizer que você ainda continua agindo por vista e não por fé. Quer dizer que ainda você está andando no natural e não no sobrenatural. Quem anda pelo mover é só sobrenatural. Mas quem anda na presença, o sobrenatural se torna natural. Olha para vocês verem. Se eu ando no mover do Espírito, onde há manifestação dos dons, do poder, de cura, milagres, maravilhas e tudo. Eu estou vendo aquilo ali, eu sei que a presença de Deus está ali, né, e que eu estou vendo o Senhor se manifestar. Isso alegra o nosso coração. Isso deveria nos gerar mais fé. Mas se eu chego no culto e o pastor dá uma palavra de ensinamento, de exortação, e eu não vejo ninguém levantando e saindo rodando, eu falo, nossa, o culto hoje não teve presença. Pelo contrário, às vezes você está no mover e o mover é momentâneo, mas a presença ela é permanente, a presença ela continua. Então, o que Jesus fala quando ele ressuscita e Tomé pede para tocar nas feridas de Jesus? Tomé, bem-aventurado os que não viram e creram. Porque os que não viram e creram, eles não viram mover para crer em Jesus. Então muitas vezes nós precisamos escolher se nós vamos ser jumenta de Balaão ou jumentinho que carregou Jesus. Qual que é a diferença da jumenta de Balaão e do jumentinho que carregou Jesus? A jumenta de Balaão, ela foi usada por Deus. Foi ou não foi? A jumenta falou, uai. Como que ela não seria usada por Deus se ela falou? Ela falou. Fala que Deus usou a jumenta para falar. Ou seja, aconteceu o mover de Deus ali. Então muitas vezes quando Deus te usa, você está igualzinho a jumenta de Balaão, né? Deus está te usando. Mas e o jumentinho que carregou Cristo? Quando as pessoas olhavam para o jumentinho, eles não viam o jumentinho, não. Eles viam só a presença que era Jesus em cima dele. Quando eles olhavam para o jumentinho, eles não viam que era um animal que era subjugado para carregar carga, não. Eles viram que era o rei que estava ali. Viram que era a presença do céu manifesta. Então você precisa escolher o mover da jumenta ou a presença do jumentinho. Qual que é que você precisa hoje? É o mover ou é a presença? Dependendo do que você escolher, você vai colher. Porque a sua escolha, ela também é uma semente. Como assim, Manuel? Me escolheu uma semente? A colheita, ela é consequência. Mas o plantio, ele é escolha, não é? A colheita, ela é consequência. Você plantou, consequentemente, você vai colher. Agora, se você vai plantar ou não, você tem que decidir se vai jogar a semente. Então, dependente do que você escolhe, é o que você vai colher. Então, o que você precisa entender? Que muitas vezes, o Espírito Santo, ele usa quem quer para abençoar quem tem fé. Então, por exemplo, o Espírito Santo vai agir na minha necessidade? Não, o Espírito Santo não age pela necessidade, ele age pela sua fé. Agora, se vai ser um ímpio que vai ser abençoado para ofertar na sua vida, ele usa quem ele quer. Ele não precisa usar só quem tem fé, não, ele usa quem ele quer. Eu comentei isso hoje com a minha esposa.
Muitas pessoas que não estão na presença são usadas para abençoar a nossa vida, e nós sabemos que aquilo é um cuidado de Deus, mas às vezes a pessoa nem sabe. Então o Espírito Santo, ele vai usar quem ele quer. Quem ele quer? Mendigo, traficante, macumbeiro, drogado, prostituta, pastor, presbítero, evangelista, servos, voluntários, o que for. Ele vai usar quem ele quiser, mas ele vai abençoar somente aquele que tem fé. Porque como que você vai entender que é o Senhor agindo na sua vida se você não crê nele? Não tem como. Então eu queria dizer para vocês que eu estava pensando nisso hoje. Senhor, muitas vezes eu ainda quero ver o mover. Se eu subir no altar e não ver, às vezes, eu profetizar, não ver a unção ser derramada, não ver as pessoas dar glória a Deus, não ver o mover acontecer, parece que o Senhor não está ali. Ele falou: Manuel, engano seu. Engano seu. Muitas vezes que há o mover, sem que a pessoa carregue a presença, é apenas um espetáculo. Se você estiver no mover, você se forçar no mover, mas você não estiver na presença, pregador aqui, ó. Se você estiver no mover, mas você não estiver na presença, você está sendo apenas uma alegoria, está participando de um espetáculo. Mas você tem que escolher se você vai estar no mover ou vai estar na presença. Muitas pessoas só criam em Jesus porque via os milagres acontecerem. Mas deixa eu te perguntar, e o cego que ele curou? Como é que ele viu o milagre acontecer? Bem-aventurados que não veem, mas creem. Então, o que fala? Que as pessoas falavam: o Nazareno está passando por aqui, é Jesus. E o cego não tinha visto cura, o cego não tinha visto Jesus em corpo glorificado, o cego não tinha visto Jesus multiplicar pães e peixes, o cego não tinha visto Jesus andar sobre o mar, o cego não tinha visto nada disso. Mas ele falou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, me cura. Então, quero dizer para você, o cego, ele percebeu a presença e não o mover. O cego, ele percebeu a presença e não o mover. Então, se você está esperando chegar na igreja só porque tem um mover, você vai continuar sendo iludido, porque muitos lugares tem um mover, mas não tem a presença. Sabe por quê? No livro do apóstolo Valdir, fala, trabalhando para o avivamento, né? Fala assim, que ele questionou alguns, ele falou: Senhor, como que pode muitos ministros corruptos, muitos ministros que não te honram, ainda ser usado para levar a palavra e pessoas se converterem, para levar a palavra e as pessoas serem curadas? E aí sabe o que o Senhor falou para ele? Eu tenho um compromisso com aqueles que têm fé, então eu vou usar esse ministro independente da situação dele, mas a minha presença ele não carrega. E aí vai chegar no último dia, o que Jesus vai falar? Você curou, você ressuscitou, você fez milagres em meu nome, mas eu não te conheço, porque eu conheço não é aquele que expulsa demônio, eu conheço não é aquele que ressuscita morto não, eu conheço aquele que tem intimidade comigo, aquele que o Pai habita nele, eu conheço aquele que me vê e vê ao Pai, eu conheço aquele que me representa. Então não importa, muitas vezes se você está aqui só na intercessão orando, e você não é ousado aí para poder fazer curas, não importa, o que importa é se no secreto você chama ele de papai. O que importa é se no secreto você deita no colo dele. O que importa é se na verdade, quando falta o azeite e a farinha, você sabe a quem recorrer. Sabe o que aconteceu um dia? Há 4 anos atrás, faz 4 anos agora em fevereiro, eu e a Rafa começou a entrar numa crise que, misericórdia. E aí eu falei: vida, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E aí a gente estava numa situação terrível, e a gente tem a mania de não contar para ninguém, a gente só ora. Vamos contar para ninguém não, vamos orar, Deus move aí. E aí, a gente estava lá na mesa, almoçando macarrão, e a Manuela pequenininha, né, comendo macarrão com a boca mais gostosa, até hoje é o prato preferido da Manuela, macarrão. E aí a Rafaela falou bem assim para mim, falou: amor, não importa o que falta, não importa, mas a presença a gente não abre mão. E aí muitas vezes, a gente passa por uma situação difícil mesmo, e a gente quer desistir, fala: Senhor, não está dando certo as escolhas que eu fiz para poder seguir o que o Senhor me falou, não está dando certo
as escolhas que eu fiz para poder seguir a tua promessa. Não está dando certo, eu não estou vendo, Senhor, colheita nenhuma da semente que o Senhor mandou eu plantar. Aí sabe o que eu lembro? Quando a minha esposa segurou na minha mão, a gente comendo só macarrão, e ela falou: não importa o que falta, mas a presença tem que estar conosco aqui nessa casa. E aí sabe o que acontece? Muitas pessoas já foram lá na nossa casa, e sabe o que aconteceu? Eu saí de lá curada. Muitas pessoas, nós chegamos aqui e não tinha nada para comer, e nós também não, mas o que nós recebemos, nós repartimos, no outro dia nós colhemos mais. Sabe o que acontece? Não importa onde Deus mandou você plantar, planta, porque a colheita lhe garante. A colheita é sinal da presença. O Senhor não manda você plantar 2 vezes, o Senhor só planta uma vez, o resto é por sua conta. Quando o Senhor fez lá todas as coisas, o Senhor criou o mundo, Ele deu ordem que haja relva e que as plantas frutíferas comecem a dar frutos, e os frutos da sua semente segundo a sua espécie. Depois de 5 capítulos, o Senhor mandou o dilúvio, ficou tudo debaixo d'água. Para quem fez algum curso de agricultura sabe que apenas algumas plantas sobrevivem na água ou debaixo d'água. Geralmente só o arroz inundado ou as plantas aquáticas, só. O resto, eles não conseguem produzir açúcar, eles produzem álcool, e aí elas se intoxicam. Então quer dizer que quando o Senhor deu o dilúvio e ficou ali 1 ano e 10 dias com a água sobre as plantas, quer dizer que as plantas também morreram, certo? As plantas também morreram o quê? Intoxicada. Mas aí fala depois que Noé era lavrador, no capítulo 9 de Gênesis. Noé era lavrador e plantou uma vinha. O Senhor plantou planta lá de novo? O Senhor plantou semente de novo? O Senhor deu ordem de novo para que a terra produzisse relva e árvores frutíferas? Não. A semente que o Senhor plantou na sua vida, ela é suficiente para gerar frutos e frutos e frutos, independente da enchente que você passou, independente do furacão que você passou, independente se a água foi pouca, se a água foi muito, mas o Senhor está te dizendo que Ele te disse que você vai colher, você não precisa esperar um profeta chegar e falar para você que está plantando de novo, o Senhor já plantou, e essa semente é suficiente, porque ela é eterna na sua vida, porque a árvore do jardim, ela não morreu. O Senhor Jesus é sinal, Ele foi essa árvore para nós, e Ele continua sendo, e a semente está plantada em você, e aonde você for, você é responsável para colocar essa semente em outras pessoas. A semente que o Senhor colocou na sua vida, Ele planta uma vez só. O Senhor apenas te lembra que ela está em você, Ele só te lembra. Então, antes não tinha falado o que Noé era, não tinha falado. Noé construiu a arca, mas não tinha falado o que Noé era. Noé entrou dentro da arca, os animais entraram dentro da arca, mas não tinha falado o que Noé era. Depois que Noé desceu da arca, ele tinha o mundo inteiro para ele poder fazer o que ele quisesse. Falou, Noé era lavrador. Gente, só existe lavrador porque existe semente. Só existe lavrador porque existe semente. Então quer dizer que mesmo quando o Senhor inundou o mundo inteiro, para que tudo se fizesse novo, as sementes que o Senhor plantou, no dia que Ele criou todas as coisas, continuou valendo. E tudo que o Senhor dá ordem na sua vida, da semente que Ele plantou na sua vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Porque se o Senhor falou para você, Ney filho, você é um pastor que vai levar a minha presença onde eu for, independente do que acontece na vida do Ney, pode quebrar o dedo, pode passar o que for, mas sabe o que acontece? Todas as coisas que acontecerem na vida do Ney, vai levar ele para a semente que Deus plantou, e ele será o pastor que o Senhor prometeu para ele, porque essa é a semente que o Senhor prometeu, essa é a semente que o Senhor plantou. Quando o Senhor fala para o Abel e para a Poli, que aqui nessa igreja, é um local onde vai restaurar muitas vidas, muitas famílias de próprios ministros vão ser restauradas aqui, que essa igreja que está pequena para a quantidade de pessoas que vai chegar, ele já plantou essa semente. Agora tudo que acontecer aqui, vai cooperar para o bem, para a semente que Deus plantou na vida dos nossos pastores. Então, a palavra que o Senhor lançou na sua vida, não tem enchente nenhum que carrega a semente, não tem água nenhuma, não tem dilúvio nenhum que mata a sua planta que o Senhor plantou, não tem. Ela é suficiente para poder ser sinal da presença de Deus na sua vida quando você colher, porque a colheita é sinal da presença. Então, quando Noé colhe a vinha, o que é sinal da presença de Deus?
que todas as coisas da terra, todas as coisas, a terra, os nutrientes, o sol, a água, tudo que precisava para que ali voltasse a germinar a semente que o Senhor havia dado ordem, tudo cooperou para que aquilo voltasse a frutificar. Então a colheita, ela é sinal da presença de Deus, mas você precisa escolher se vai ser pelo mover ou pela presença. Então, às vezes a gente fica se remoendo, porque a gente, nesse ano de 2020, não teve como sair para evangelizar, não teve como muitas vezes ter um culto presencial, a gente vê uma pessoa chorando, a gente poder abraçar, às vezes não teve como a gente fazer uma missão, às vezes nós tivemos que abortar vários projetos, mas deixa eu te falar uma coisa, a semente não morreu, a semente não morreu, e nós sabemos que depois da água, a vinha vai frutificar, porque depois do dilúvio, o Senhor primeiro plantou a semente, depois veio o dilúvio, mas depois da água, a vinha frutificou, e Noé colheu. Agora, o que vai fazer com a colheita, aí já é você que tem que decidir. Por quê? Porque Noé escolheu pegar a colheita, fazer um vinho e se embriagar, mas José pegou a colheita e sustentou toda a humanidade que estava ali naquele local. E aí, você vai pegar a colheita e vai alimentar outras pessoas, ou você vai pegar a colheita e vai se fartar até se embriagar? Isso também é escolha. A colheita não é escolha, a colheita é consequência, mas o que se faz com a colheita é escolha. E aí você pode escolher alimentar outras pessoas com o que Deus te confiou, ou se fartar e se embriagar, e além de tudo, ser penalizado por aquilo. Então, às vezes não faz sentido para você o que eu estou falando aqui, mas se você parar um pouquinho para meditar no seu 2020, você vai ver que 2020 foi um ano de plantio que não tem escrito. Foi o ano que você teve a oportunidade para plantar dentro da igreja, você teve a oportunidade para plantar dentro do seu quarto no secreto, você teve a oportunidade para plantar na sua família, porque você não podia sair para trabalhar, então você tinha que passar mais tempo em casa. O que você semeou na sua família durante esse ano de pandemia? Aí a gente fala assim, ano que vem nós vamos voltar do mesmo jeito. Eu não quero que volte do mesmo jeito, eu quero que volte com as colheitas do que nós plantamos nesse ano. Porque se eu plantei mais amor na minha família, se eu plantei mais união, se eu plantei tempo de qualidade, se eu plantei presença de Deus dentro da minha casa, o que eu vou colher em 2021? Agora, se eu não plantei isso, eu plantei discórdia, eu plantei falta de perdão, eu plantei ingratidão, arrependa-se agora, porque o Senhor, Ele é suficiente para renovar os campos e plantar e trazer de novo a semente que Ele já plantou em você. E não foi semente de ingratidão, não foi semente de amargura, não foi semente de ressentimento. Sabe qual é a semente? O grão de trigo precisa morrer para que você tenha vida, mas o grão de trigo já morreu, que é Jesus. Então foi Jesus que foi plantado no seu coração. Em Jesus há amor, paz, alegria, união, longanimidade, benignidade e a presença do Espírito Santo. É isso que existe na semente que foi plantada no seu coração. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tudo pode. O Senhor é um Deus que não volta atrás com a sua palavra. O Senhor é um Deus que não volta atrás com a tua semente. O Senhor plantou uma vez, e o que o Senhor plantou é suficiente para frutificar a 30, a 60, a 100, a 1000, a 10.000, a 100.000 por um. Porque a tua semente, ó Deus, ela é perpétua, ela é contínua e ela é eterna. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, porque a colheita é sinal da tua presença. E todas as vezes que nós respirarmos esse ano, ó Deus, nós possamos ter certeza que é colheita da vida que o Senhor plantou em nós. Toda vez que nós andarmos esse ano, é sinal, Senhor, do mover do Espírito Santo em nós e através de nós. Toda vez que nós falarmos o teu nome esse ano, é sinal da tua graça manifesta na cruz para nós. Toda vez que alguém for curado esse ano, é sinal do mover de Deus, do Espírito Santo em nós e através de nós. Toda vez que um morto ressuscitar, é sinal da tua presença, dando vida, ó Pai, aos mortos.
Toda vez que alguém for liberto, Senhor, é sinal do Espírito Santo, libertando os cativos, Senhor, através da Tua presença. Aleluia, Jesus.